que a Vila da Terra é uma coisa... Existe até várias pessoas que trabalham com a história e a recuperação dessas vivências mais antigas, né? E eu penso que existe várias ideias, várias visões sobre as coisas. Viola é uma coisa que sempre existiu durante muitos anos, né? E o formato da Vila da Terra em si foi uma coisa que, pronto, eu acho que vem de origens europeias. Eu digo isso porque dos livros que eu já vi, em termos de instrumentos tradicionais franceses, a viola da terra é muito parecida a uma viola francesa. Eles têm das duas variantes, que é a escala rasa e a escala levantada. E a viola da terra faz-se das duas maneiras também. A única coisa que muda é a boca. A boca era uma boca redonda, né? É esse instrumento francês. A viola da terra é com dois corações. Alguém que gostava da outra pessoa fez um instrumento com dois corações. E essa pessoa fica cá e essa outra pessoa emigrou para outro sítio. Por isso é que há essa coisa de os dois corações, com a saudade, a imigração. Há essa ligação, né? Tudo começa por aí, né? Mas há outras histórias, coração de Maria, coração de José. Há muitas variantes a explicar a origem dos dois corações. Depois os desenhos em baixo, que é a flor de trigo, e a lira também há explicações para aquilo, por causa que a flor de trigo é uma coisa que está mais ligada ao campo. E a viola da terra é um instrumento pobre. Era para o camponês, mas também era para toda a gente, né? Mas era mais para o camponês. Na sua altura que ia trabalhar para as terras, trabalhar de sol a sol, né? E levava um instrumento, pronto, que era a viola da terra, tinha os dois corações. E as ideias da flor de trigo devem ter vindo por aí, porque não fazer um desenho e significar essas lembranças da nossa terra, né? Pronto, e depois tem as cordas, a sonoridade também, a afinação que transmite, pronto, há uma afinação e um som muito característico das nossas ilhas, né? Usa-se cordas de latão nos bordões, depois aqueles são de 5 parcelas, a viola da terceira é de 6, parecida ao violão, é como ao violão, mas é tudo cordas duplas e triplas, né? Por isso faz, pronto, um instrumento muito tradicional para o nosso folclore e nossas músicas tradicionais daqui, né? Tem no conservatório, tem um professor lá, que é o Ricardo Melo, tem o Rafael Carvalho, que está fazendo um grande trabalho já há muitos anos, fazer CDs, livros, ensinar a pessoa a tocar. Está aparecendo cada vez mais pessoas interessadas, tanto gente de nova e pessoas que, por exemplo, naquele tempo não tinham tanto tempo para se dedicarem à música e estão a aparecer para se dedicarem à música, né? O que eu vejo é a gente se intimida, posso estar errado nisso, é que a gente já vê tanta gente, né, boa a fazer música, né? E a gente depois, quando vai para mostrar a nossa música, se calhar intimida-se, mas eu acho que não. A gente tem que mostrar aquilo que sabe, né? Para aprender com o próximo, né? E para aperfeiçoar aquilo que a gente tem. Tem muito para aperfeiçoar e para aprofundar, né? Fez parte do primeiro grupo folclore daqui de São Miguel, que era Tavares Canar. As coisas antigas, as maneiras e as vivências que eles viviam naquele tempo era completamente diferente do que hoje em dia. Hoje em dia acho que há muita distração. Então as pessoas só tinham música, né? Tinham coisas simples, por isso que se dedicavam, havia mais pessoas para se dedicarem à música. Hoje em dia as coisas estão voltando outra vez, lentamente, com um processo de formação e a educar crianças, né? E a incentivar pessoas que vêm de fora a verem a nossa música, a nossa cultura. Para mim, na minha opinião, a nível de música, precisa de crescer mais, né? Para que isso vá a outras fronteiras. E está indo, mas tem que ir mais, né? Porque também, olha, somos 9 ilhas, somos umas ilhas muito bonitas, temos pessoas muito boas, né, nas nossas terras, né? E depois cada uma vai ter a sua história, as suas origens, né? Pronto, é uma cultura
muito rica, né? Somos ilhas, né? Estamos afastados uns dos outros, mas ao fim e ao cabo nós somos todos iguais, de maneiras diferentes e histórias diferentes. Né? E assim espero pelos músicos e pelos novos que vêm caminhando agora. Pronto, para transmitir às pessoas que a Vila da Terra e a música açoriana, né? Que tenha mais para dar, né? Mas para isso é preciso abrir os horizontes. Nunca devemos esquecer, por exemplo, de um rapaz que eu tive aqui, que era francês, um rapaz que ele era tocador de rua, e vou-lhe ser muito sincero, eu acho que foi o melhor músico que eu tivesse visto até hoje, assim, a tocar num instrumento que nunca tinha tocado na sua vida. E músicas completamente diferentes das nossas, né? Toquei músicas tradicionais dele, mas coisas lindíssimas. É isso que eu espero da Vila da Terra e da música açoriana. Que abra mais os horizontes e que dê a oportunidade a outras pessoas e outras culturas para que aquele instrumento seja mais inserido. Né? Por isso, o que eu digo, o mundo é grande e ao mesmo tempo é pequeno. Temos muitos artistas, muita gente talentosa nesse mundo. Também faz parte de mim que o instrumento seja mais apelativo de visão, né? e de sonoridade também, que é muito importante, para que isso chegue para outros mundos, para outros tipos de música. E os músicos daqui também já fazem, atenção, mas há que abrir os horizontes. É o que eu acho.